Boa noite, graça e paz de Deus. Muito obrigado, sim, obrigadíssimo. Então, estamos prontos? Não se assustem com a quantidade de folhas de apontamentos, porque a gente sai daqui antes que amanheça. Seguramente. Vou só pedir, por favor, para acenderem as luzes da sala, para os irmãos terem mais dificuldade em adormecer e mais facilidade em ler o texto bíblico. Então, continuamos na nossa série de mensagens sobre a carta aos Romanos. E nós começamos com uma introdução, antes de falar especificamente da carta, e começámos por falar quem era o autor, a quem era dirigido, etc, etc. Depois fomos ao texto e tem sido uma série de mensagens mais ou menos expositiva, neste sentido em que estamos não indo a versículo, mas cingindo-nos maioritariamente a Romanos, sem fazer referências a outros textos. Fomos até ao versículo 15, onde, depois de Paulo fazer uma apresentação dele próprio aos romanos, fala um pouquinho do assunto. Na segunda parte da mensagem falamos dos restantes versículos do primeiro capítulo, sendo que salientámos dois, relembram-se, que são talvez os que resumem toda a carta, toda a epístola, que por si só já é importantíssima e cheia de conteúdo. Mas talvez o versículo 16 e 17 do primeiro capítulo seja o resumo de toda a carta. E depois do apóstolo Paulo falar nisso, ele começa então a fazer uma argumentação, digamos assim, começa a explicar as coisas e começa a falar de que todos somos culpados. Ninguém está isento do erro. Quer judeus que se achavam acima dos outros, que por serem aqueles que se entendiam e que se reconheciam como escolhidos de Deus, tinham a lei, achavam que tinham uma postura de altivez e deviam manter uma postura de altivez em relação aos outros povos. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado, claro, pelo Espírito Santo, como toda a Escritura, ele desmonta esse argumento, mostrando, olha, vocês também não conseguem cumprir a lei toda. E não cumprir a lei toda é tão mau, no sentido em que falhas, tanto como quem falha um bocadinho, porque falha. Falhou. E até há quem diga, e eu até, pronto, na preparação para a exposição deste estudo, estava a ouvir alguém que dizia, os psicólogos, há quem defenda que nós temos alguns milhares de ideias por dia na nossa cabeça. É muita ideia. Eu achei muita ideia. Mas depois eu pensei, bem, realmente eu durmo mal. Então durmo mal porque estou sempre a pensar e estão sempre a passar mais ideias na minha cabeça. Então eu seguramente vários milhares. Eu ouvi falar em 10. Mas vamos pensar que são só 5. Vamos reduzir para metade daquilo que eu ouvi. 5.000 pensamentos. E vamos pensar, se fosse possível, eu não dizer nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra mais desajustada, não ter nenhuma atitude e naqueles 5.000 pensamentos só ter 3 pensamentos errados num dia inteiro. Face aos 5.000 parece pouco, verdade? Mas convenhamos, 3 é muito mais do que 0. E 3 num dia. Isto ao fim de um ano, 3 vezes 365, 1.000 e poucos. 1.000 e poucos já são alguns, por ano. Ora, eu tenho 40 anos, 41, portanto já vamos para cima de 41.000 erros. Então eu também já estou devedor. Estamos todos devedores. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2 e 3 da carta aos Romanos, ele explica que tanto judeus como gentios, ninguém está limpinho
no sentido de não ter culpa, de não ter pecado, de nunca errar. Só que já vai mostrando, e logo no versículo 16 aponta qual é que é o caminho. Não nos deixa ficar, somos culpados, pronto, não temos hipótese. Não, Senhor. E hoje vamos continuar no capítulo 4 com um grande exemplo. Ora, mas antes de começarmos a ler Romanos 4, de 1 a 8, só terminar este raciocínio de que o apóstolo Paulo faz esta argumentação de que somos culpados, mas pela fé em Cristo, naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, aí sim nós somos aceitos e somos justificados. E o grande tema é a justificação pela fé, não pelas obras. Aqueles que ouviram na semana passada recordar-se-ão de que eu disse: as obras são um resultado da fé, um resultado da justificação, e não ao contrário, eu faço obras para ser justificado. E hoje, no capítulo 4, vai ficar muito claro esta argumentação, porque depois do apóstolo Paulo fazer esta argumentação mais genérica, vai a exemplos do Velho Testamento para tornar ainda mais claro aquilo que ele estava a dizer. Então, vamos começar. E diz assim: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Amém. E nós podemos ter esta felicidade, porque o Senhor não leva mais em conta o nosso pecado, por causa do mérito de Jesus. Então qual é o grande ponto aqui? Ora, Abraão, e nós vemos logo aqui no versículo 1, é o pai da nação judaica. Então, já para desmontar a argumentação dos judeus, olha, ele está a dizer: Abraão, pai da nação judaica, ele creu e por isso foi justificado. E eles certamente que se lembravam do que estava escrito lá no Velho Testamento, porque está escrito em Gênesis 15 que aquilo que já foi citado aqui: Abraão creu e isso lhe foi imputado em justiça. Então qual foi a forma de justificação? Foi uma vez mais pela fé, por crer, antes ainda de fazer alguma coisa. Só depois disso, no capítulo 17, lá em Gênesis, é que está registado que ele foi circuncidado. E circuncisão é um sinal externo de alguma coisa que acontece internamente. E muito bem, há quem diga muito bem que os símbolos são importantes, mas não de forma alguma tão importantes como aquilo que representam. Muito mais importante é a realidade do que o símbolo. Nós, ao tomarmos a ceia, é um símbolo do que está para acontecer e é o símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Muito mais importante do que o vinho que bebemos e o pão que comemos é o próprio corpo e sangue de Jesus. E é aquela lembrança, aquele aviso que nós devemos trazer à nossa mente, à nossa memória quando tomamos a ceia do Senhor, que é: nós iremos tomar com Ele um dia mais à frente, no futuro. Então a ceia aponta para trás, mas aponta também para a frente. Há um dia em que nós cearemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, o que é espetacular. Então um símbolo é bom, mas a realidade é muito melhor. Amém? E aqui está feito logo esta, digamos, desmontagem da argumentação judaica, porque ele primeiro creu e depois agiu. Ele creu que Deus tinha todo o poder
e que era o dador da vida. Diz em Hebreus que, quando está a falar naquela que por muitos é chamada a galeria dos heróis da fé, que Abraão queria que, ainda que ele matasse o seu filho, Deus tinha o poder para o ressuscitar dos mortos. E estou-me a referir àquela situação em que Deus, depois de ter dado um filho na velhice a Abraão e a Sara, disse: agora vai, leva-o ao monte e sacrifica-o. Estão recordados desse episódio? Abraão tinha 100 anos e Sara 90 quando tiveram o seu filho, prometido alguns bons anos antes, quando a esperança natural não era essa, mas eles creram em Deus. E ele creu em Deus para obedecer e para levar o menino, tão desejado, tão esperado. Mas ele levou e estava pronto para cumprir aquilo que Deus tinha pedido. Mas Deus queria também testar a sua fé, a sua esperança nele. Então aqui está o pai da nação judaica, dos israelitas, já, digamos, a ser usado como prova, e pela própria escritura do Velho Testamento, lá do grande Moisés, digamos, o porta-voz, o redator da lei, a dizer que ele creu e isso foi imputado em justiça. Depois, neste texto que lemos, também faz menção a Davi. Este Davi que nós lemos é o rei Davi. O rei Davi foi considerado e é considerado o maior rei da história de Israel. E esta parte que nós lemos a começar no versículo 7 é uma alusão ao Salmo 32. O Salmo 32, escrito por Davi, depois dele ter cobiçado a mulher do próximo, no caso, a mulher de Urias, portanto Batseba, ele arranjou, depois de cobiçar, arranjou maneira de adulterar com ela e depois arranjou maneira de matarem o homem. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, ele era um homem isento de culpa? Não, Senhor. Mas ele soube que ele era perdoado pela graça de Deus. E nós podemos ser perdoados pela graça de Deus. Agora, a justificação não é um processo. É uma declaração no momento. Pela fé em Cristo somos declarados justos. Somos justificados. Não vamos sendo justificados. Nós fomos justificados, mas alguém pode perguntar: Ruben, mas nós vamos continuar a pecar. Sim, mas de uma vez, o que Jesus fez uma vez foi por todo o nosso pecado. O passado, o presente e o futuro. Então, o perdão que vamos ter do pecado que cometeremos amanhã é por causa do que Jesus fez, porque nós já fomos justificados em Cristo, porque cremos nele. Faz sentido o que eu estou a dizer? Ok. Ora, aqui uma outra questão. Gálatas, e vamos ler, por favor, capítulo 3, fala de uma outra coisa em relação a Abraão e que nos toca a nós. Vamos ler, a começar no versículo 26 até ao 29. Gálatas 3, 26 a 29. E lembrar aqui que o apóstolo Paulo está a escrever aos Gálatas, portanto, que viviam na Galácia, portanto, não judeus. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Então, o que é que isso faz de nós? Também filhos de Abraão, pela promessa. Porque a promessa que Deus fez a Abraão era que por meio dele abençoaria todas as famílias da terra. E nós somos aqueles que, tal como ele, nós cremos. E isso nos é imputado como justiça, também tal como ele. Então nós somos abençoados, desfrutamos da promessa
E nós somos aqueles que, da mesma forma como foi a medida, digamos, com que ele foi medido, é medida para nós, que é pela fé em Cristo. Somos justificados. Glória a Deus. O que é espetacular. Muito mais haveria para dizer aqui, mas gostava de avançarmos, porque temos que controlar o tempo, para os versículos 24 e 25 do texto principal, portanto lá em Romanos 4. Diz assim: foi para nosso benefício, pois garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, diz aqui que a morte... Vamos lá ver aqui uma coisa. Vamos lá ver se eu me ajeito a escrever enquanto falo. A morte, se calhar não dá para ver bem, mas é um lembrete para sentarmos mais à frente. Morte. A morte do Senhor Jesus. Diz aqui o que é que fez. A morte foi por quê? A morte foi por causa dos nossos pecados. A morte do Senhor foi por causa dos nossos pecados. Mas depois dizem uma coisa: Ele foi ressuscitado então Ele ressuscitou para fazer de nós o quê? Justos. E nós, aqueles que creem nisto, são justos diante de Deus. E tal como Abraão, somos aqueles que acreditamos que Deus tem todo o poder, inclusivamente para dar vida a um morto. E nós identificamos com Cristo, e como já lemos hoje, também no batismo, no sentido em que, quando mergulhamos na água, morremos para nós mesmos, e ao ressurgir da água, nós nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus, filhos e filhas amados de Deus. Então nós, com esta ação de Jesus de nos tornar justos, portanto o ato da justificação fez com que nós tivéssemos nova vida. Nós cremos num Deus que não só é completamente poderoso, mas que é amoroso. Só que aqui, na questão da morte, nós devemos ver uma coisa em relação a Deus. Deus está a mostrar, porque a morte trata dos nossos pecados, não é? A nossa desobediência, a nossa culpa. Então Deus está a mostrar justiça ou não? Deus está a mostrar justiça e está a mostrar amor, porque Ele quer tratar do nosso pecado. E este é o Deus a quem nós servimos, que consegue ao mesmo tempo ser totalmente justo e totalmente amoroso. E outra coisa que está aqui também neste versículo, diz que Ele ressuscitou. Ele fez com que Jesus fosse ressuscitado ou ressurreto. Então isso mostra o quê? Que nem a morte tem poder, tem a última palavra para Deus. Porque o nosso Deus, Ele não só tem poder, Ele tem todo o poder. Ele é todo poderoso. Incrível! Glória ao seu santo nome. Que Ele é maravilhoso ao ponto de conseguir ser todo poderoso, justo e amoroso. Porque se fosse só justo, Ele poderia pensar, bem, então cada um que paga a pena pelo seu próprio pecado. Mas não. Enviou o seu Filho
para morrer por nós, para de uma vez por todas e por todos tratar do pecado da humanidade. Glória a Deus. Então Ele é todo poderoso e continua a ser, na morte, justiça e amor. Na ressurreição continuamos a ver a evidência do amor, mas também de todo o poder. Glória a Deus. E isso é para mim uma coisa que me dá alegria. E depois vemos, quero só abrir aqui um outro parêntese que não está assim logicamente aqui. Nós vemos que aqui fala que Jesus, nosso Senhor. Já falámos isso na primeira sessão sobre a carta aos Romanos. Quírios, esta noção do Senhor, o dono, o mestre dos escravos, o dono, aquele que tem toda a autoridade. Muita gente nos tempos em que nós vivemos olham para Jesus e dizem que era um bom homem. Outros referem-se a Jesus como um grande filósofo no sentido de mestre de sabedoria. A filosofia trata destes assuntos, o estudo da sabedoria, sobre a existência, sobre o conhecimento. Outros dizem que Jesus é um bom exemplo, uma boa referência. Mas aqueles que creem no que Ele fez, chamam-se Senhor. Ele é um bom exemplo. Ele é o maior exemplo, a maior referência. Ele é aquele em quem residem todos os tesouros da sabedoria. Ele é a palavra viva de Deus. Com certeza, Ele tem toda a sabedoria. Mas Ele é Senhor. Ele é o Senhor e nosso Salvador. Ele não é apenas aquele a quem nós recorremos quando temos uma questão ou um problema para resolver, porque Ele sabe umas coisas. Não, Ele é nosso Senhor e nós dependemos dEle. Então aqueles que são tornados justos são aqueles que também creem no Senhor e que por causa disso fazem dele realmente, como acabámos de dizer, Senhor, entendendo que dele vem tudo aquilo que nós precisamos para a vida. Amém? Vamos continuar para o capítulo 5. Claro que muito mais haveria a dizer, mas vamos dar um salto então para o capítulo 5. E vamos começar por ler o versículo 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Há aqui uma série de coisas que eu acho fantásticas e que eu acho que nós precisamos tomar nota. E que nos dizem respeito a nós. E que estão aqui nesse texto. Vamos lá ver se vocês conseguem fazer uma lista das coisas maravilhosas que são ditas sobre ti e sobre mim, que estão aqui nestes 2 versículos que acabámos de ler. E eu vou começar a escrever. Não estou a escrever por ordem, necessariamente. Diz que somos justos, temos paz com Deus, temos da sua graça, temos esperança, temos alegria, segurança. Incrível, incrível. Reparem, começando do princípio e agora por ordem do que aqui está. Eu estava a fazer um exercício da minha própria memória, com os nervos de estar aqui a escrever ao mesmo tempo, a ver se eu me lembrava da ordem. Não me lembrei da ordem certa. Mas vamos ver, temos paz com Deus. Esta paz que aqui está a falar não é necessariamente paz de Deus. É paz com Deus. Por causa do nosso pecado, nós éramos inimigos de Deus. Já foi lido também aqui em Romanos.
Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Havia inimizade por causa da impureza. Porque fomos limpos, lavados, justificados pelo Senhor Jesus, temos paz com Deus. Aconteceu. Num momento, paz com Deus. E sim, também temos, por causa de sermos filhos de Deus, acesso à paz de Deus nas circunstâncias do nosso dia-a-dia. Mas isto já vamos a seguir, que é a partir do versículo 3. Então, nós somos aqueles que temos paz com Deus por causa da fé. Foi uma graça, foi um favor imerecido. Temos acesso não só a essa, mas a mais graças, a mais favores imerecidos, que é algo espetacular. Temos segurança e alegria. Nós temos segurança e alegria. E às vezes, e vamos ler no capítulo 3, no versículo 3, a alegria e a segurança parecem começar-se como a areia a esvair-se e a escapar-se entre os nossos dedos. E nós já vamos tratar um bocadinho sobre isto. Diz que temos a esperança de participar da glória de Deus. Esperança é uma coisa que ainda não estamos a ver, mas sabem, eu durante muitos anos eu fiz trabalho nas prisões e sabia coisa de segunda a sexta, durante muitos, são 6 anos, mas 6 anos no meu tempo de vida adulta já é qualquer coisa. E uma coisa que trazia muita alegria, muita boa disposição numa conversa até, era a esperança de vir a sair. A esperança daquilo que iriam encontrar ao sair. A esperança de sair talvez um pouco antes do fim da pena. Naquilo que se chama, até pela nossa justiça portuguesa, um processo gracioso de liberdade condicional. Porque é graça também. É um favor imerecido, porque o que foi determinado é a pena toda. Faz sentido? Então, a esperança traz alegria. E a glória, este aspecto da glória, tem 2 vertentes. Uma vertente da glória de Deus, e que aqui diz participar da glória de Deus, aponta claramente para o futuro, para aqueles tempos que virão em que desfrutaremos da glória de Deus, de habitar com o Senhor, de coisas maravilhosas, de não ter dores, nem maleitas, nem ai dói-me aqui, dói-me ali, ai estou todo crocante, vamos a levantar da cama, demoramos não sei quanto tempo. A glória de Deus não há nada disso, nem há sol, porque Ele próprio é o sol da justiça, não precisamos de pregações, é uma maravilha. Uma dica, aqueles que não gostam muito de se envolver no louvor, comecem-se a habituar, porque lá é louvor para sempre, 24 horas, é sempre a aviar. Glória a Deus. E Ele é digno de todo o louvor e toda a adoração. Então, a glória futura, sim, mas também fala, na minha perspectiva, da glória de Deus no sentido em que nós vamos sendo transformados, porque quando nós somos tornados justos, nós entramos depois num processo, que é o processo da santificação. E não tem mal nenhum de nós nos irmos habituando a estas palavras grandes, digamos, da teologia. Houve a justificação que não foi um processo, foi um evento, é por crer em Jesus justificado, mas depois no nosso viver há um processo de santificação, em que nós, sim, já fomos tornados justos, santos diante de Deus, porque o sangue de Jesus nos limpou de todo o pecado, mas no nosso viver diário, no nosso viver cotidiano, sim, nós precisamos de ser transformados, de ser limados, ser corrigidos, exortados até uns pelos outros, pela palavra, pelo Espírito Santo. Tudo isso contribui para nós sermos mais santos, mais maduros, crescermos à estatura do varão perfeito. Vamos ver o que é que diz o versículo 3, para ver o quanto nós temos que crescer. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Alegramos-nos em enfrentar dificuldades e provações. Sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança
E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Aleluia! Então, podíamos adicionar aqui, e à vossa lista vocês podem adicionar perseverança, caráter aprovado, esperança, que já cá estava. São tudo coisas que Deus está a querer transformar e operar em nós. Diz-nos também sentir do seu amor. Que maravilha! Pensarmos que o Deus que é todo-poderoso me ama, te conhece. Uau! Uau, é incrível. E Ele conhece. E nós temos sentido o seu amor, amém? Pelo seu Espírito Santo. Porque o seu Espírito Santo faz morada, faz habitação em nós. Não nos visita. Ele habita em nós. Aleluia. Então, eu gostava só de dar aqui trazer uma outra ideia, e já não falta muito para terminarmos, que a palavra tribulação em português deriva de uma palavra do latim. Aliás, o português, portanto, é uma língua latina, a grande maior parte dos nossos vocábulos vem do latim. E aqui as três palavras, os três vocábulos do latim que estão ligados à tribulação é tribulatio, e eu não sei, portanto, o sotaque certo, tribulum e tribolare. E está ligado à fricção, à pressão. E mesmo a palavra grega, porque quando foi escrita, a carta foi escrita em grego, que era a língua, digamos, universal da época, tem a ver com pressão, com compressão, com aflições. Mas a ideia aqui da tribulação é muito engraçada, porque este tribulum do latim era uma ferramenta que faz pressão no trigo e que separa a palha da parte boa. E é suposto que eu e tu e nós sejamos crentes cada vez mais maduros, filhos de Deus cada vez mais maduros, para que as pressões e as tribulações, ao invés de nos desanimarem, nos refinem, nos purifiquem e se façam retirar aquilo que não presta. Esta semana, na reunião dos Barbarrijas, e nós temos reunião todas as terças-feiras pelo Zoom, meia hora, é tão fácil e cómodo, 30 minutos, fica a dica, 30 minutos, meia horinha no conforto do lar, alguns até estão na cama, confesso, enquanto estamos ali. Eu escusava de ver essa imagem, mas é verdade, às vezes têm a câmara ligada, vê-se que estão na cama, mas nós estávamos a falar sobre reter o bem e maturidade cristã. E os invernos da vida também fazem parte do amadurecimento. O inverno é muito necessário para a fruta. E o calor do verão também. E nós estamos a ser aperfeiçoados, maturados, amadurecidos pelas circunstâncias. Que nós estejamos sempre com o nosso Senhor, atentos, disponíveis para, como diz aqui, nos alegrarmos pelas dificuldades e provações ou tribulações, para conseguirmos extrair de lá o melhor. Amém? Tal como uma baga de fruta que, ao ser esmagada, sai um suminho bom, um suco bom, um néctar dos deuses, dependendo de qual é a fruta. Vamos avançar. Então, estamos animados com a carta? O apóstolo Paulo continua a escrever mais, porque já falámos do quê? Culpados, mas justificados, e agora já estamos a entrar numa outra parte, aqui no capítulo 5, que é o resultado da justificação. Porque somos justificados, porque somos justos, agora temos que ser, a nossa vida deve ser caracterizada por estas coisas. Depois, e vou saltar e vou tocar brevemente nisto, mesmo para terminar, faz uma outra alusão e em modo de comparação para os seus leitores e nós, claro, naturalmente, e todos no meio, para ficar ainda mais claro uma coisa. Diz, vamos ler do 18 ao 21.
Eu estou a pensar no tempo, não é? Bem, vamos ler o versículo 12. Vamos começar no 12. Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, e se estendeu a todos porque todos pecaram. Até aqui. Então, vamos lá ver. Adão, o pai da humanidade, não é da nação israelita. Adão. Há pessoas que dizem que Adão é uma figura simbólica. Eu não creio que seja um símbolo, até porque o próprio apóstolo Paulo aponta para Adão como a fonte, o início da humanidade. Então, e não só, há outras passagens bíblicas que apontam. Então não é uma metáfora da criação. É o primeiro homem criado por Deus. Mas, e aquele que pecou, não é uma metáfora para dizer, olha, os homens foram criados por Deus e tal, de outra maneira, mas depois às tantas lá pecaram. E chamamos-lhe Adão, porque traduzido também quer dizer humanidade. Adão, traduzido na língua deles, era humanidade. Mas não, Adão era um homem. E diz aqui, porque vamos ver a relação que é feita a seguir. O Adão pecou, o pecado entrou no mundo, com ele a morte. Muito bem. Vamos dar um salto. Ver assim. A meio do versículo 15. É a parte B em linguagem de teologia. Romanos 5b diz: ainda maior é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ora, nós sabemos que Jesus Cristo também não é um símbolo. É óbvio, é uma figura histórica. E Paulo está a fazer claramente uma relação entre duas figuras históricas. Uma pela qual entrou o pecado e uma das consequências é a morte. Por isso Adão e Eva foram expulsos do jardim, impedidos de entrar para não comerem da árvore da vida e ficarem naquele estado eternamente. Então os homens e as mulheres, portanto a humanidade passou a morrer a partir daquele momento e a pecar, e o pecado tornou-se endémico, tornou-se algo com que todos nascem, todos a partir daí nascem em pecado. Mas diz aqui que a graça de Deus é ainda maior. A sua dádiva veio sobre muitos por causa de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 16. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos os que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, se por Adão veio a morte para todos, em Jesus, a vida. E se aqui está a falar da humanidade no sentido natural, aqui está a falar de uma vida espiritual. Por isso temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Porque ainda que tivéssemos nascido nesta condição de morte, de pecado, mortos nos nossos delitos e pecados, em Jesus nós temos vida. E esta é a comparação que faz. E nós temos uma nova vida. E por isso podemos ter aquilo de que falámos, a alegria, a esperança, a segurança. Porque temos uma nova vida que se vai manifestando. E vão haver obras, vão haver pensamentos, palavras, ações que são o resultado, o fruto, a consequência direta desta nova vida. Claro que a velha vida ainda esperneia. Às vezes, não é? Em alguns de nós até parece que a velha vida está muito ativa, num ou noutro momento. Por isso nós precisamos de ser gente madura para chegar a Jesus, para como Davi, depois daquele episódio
daquela telenovela, uma sucessão de episódios, é uma telenovela horrorosa. E depois dele ser visitado pelo profeta, que o relembra das questões com o Senhor, ele diz: não, mas eu quero estar nas mãos do Senhor. E que seja esse o nosso coração, estar com o Senhor. Eu tenho errado, oh Deus, mas eu não quero errar mais. E a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então nós podemos e devemos chegar a Ele, porque de Jesus vem a justiça, a vida, a graça e muito mais haveria para dizer, mas eu vou terminar lendo assim, do 18 ao 21. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Alguns mais atentos poderão dizer: oi, mas agora já estás a dizer que é para todos. Calma, a Bíblia não se contradiz. É todos os que creem. A premissa já foi lançada. A argumentação já vai avançando. Então não temos que estar sempre a dizer as mesmas coisas. Ok? E aqui está, o apóstolo Paulo ao escrever não está sempre a dizer a mesma coisa. Então, reina a graça que nos declara justos diante de Deus. A quem é que declara justos? Aqueles que creem, que já falámos sobre isso. E resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Aleluia. Senhor, te louvamos, porque em Cristo temos nova vida. Em Cristo podemos ter alegria, em Cristo podemos até alegrar-nos nas dificuldades e nas tribulações. Mais à frente no texto, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o teu propósito. E Senhor, nós somos esses, aqueles que queremos, que somos os teus filhos. Então Senhor, muito obrigado, porque tu nos amas, não só nos amaste lá atrás, continuas-nos a amar. Deus, muito obrigado, porque tu continuas connosco, Senhor. Oh Deus, e Senhor, e que nós tenhamos a ousadia de partilhar estas boas notícias com as pessoas à nossa volta, que eles também podem crer e também eles serem tornados justos e viver uma nova vida contigo, e também eles participarem da glória divina, sendo transformados no seu interior, até que um dia desfrutemos em pleno, Senhor. Obrigado, Deus, porque em Ti temos a vida eterna. Obrigado, porque é uma garantia para nós. Não estamos a usufruir dela, mas já nos alegramos, porque Tu és aquele Deus de promessa que sempre cumpre, que nunca falha, que sabe o fim desde o início. Muito obrigado, Deus, porque somos Teus filhos e em Ti não há homem, mulher, servo, livre. Somos um em Cristo Jesus. Somos o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a melhorar, a estar sensíveis à Tua voz, ao Teu Espírito Santo, para corrigirmos a nossa vida, para Te agradarmos ainda mais. Não que isso faça com que o Teu amor aumente ou diminua, mas porque queremos ser agradáveis, Senhor. E isso faz parte do amar-te. Nós queremos, Senhor, que Tu te alegres, tu fiques contente ao ver os Teus filhos e filhas a agirem da maneira certa, da maneira que é boa, que é agradável, que é perfeita. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Estamos entusiasmados para o resto da carta?